vai ver hoje aqui agora o conceito de test fixtures. O que são os test fixtures? Os test fixtures, ele nada mais é do que um contexto bem estruturado dos nossos testes, tá? Se a gente vê o que nos testes que a gente fez, a gente estava sempre acessando o nosso banco de dados real e criando os usuários lá e deletando específico. O que não é uma boa prática, tá? O nosso banco de dados real, ele não é para ser alterado pelo nosso teste. Então, a ideia do Test Fixtures, ele é um padrão onde a gente cria um ambiente onde ele está totalmente controlado. Vamos dizer aqui que eu tenho várias lógicas relacionadas ao usuário, certo? E eu preciso verificar que o usuário não pode autenticar uma rota de um outro usuário, de uma outra row, que um determinado federated não pode ter acesso a determinados locais. Então, tudo isso eu posso criar de antemão com o Cira todas as estruturas dos meus dados e fazer todos os meus testes para trabalhar com isso, tá? Só que nesse caso eu não quero que o meu Seeder ele preencha dados no meu banco de produção, no meu banco de teste. Eu quero que ele crie tudo isso em um canto local. E para a gente utilizar isso sem muitas modificações, a gente vai utilizar esse pgman, que é o Postgre em memória. Ou seja, a gente vai utilizar a mesma aplicação, nosso mesmo banco de dados, a mesma estrutura que a gente está utilizando, mas sem precisar de um banco de dados físico, estruturado no cloud. A gente vai trabalhar isso tudo em memória. Então, quando a gente rodar, a gente vai só sobrescrever a nossa connect, ele vai, tudo que acontecer ali, ele vai salvar internamente, e quando acabar o teste, não existe mais banco de dados, né? Então, todos os testes que a gente precisa repetir várias vezes, vamos dizer, por exemplo, que você vai ter que fazer, usando um exemplo de restaurante, você vai ter um estoque de pratos ou de produtos, ou os produtos vão ter que ser feitos com determinados ingredientes, que tem estoque de ingrediente ou não. Então você vai ter que saber, ó, saiu 10 pedidos de um sanduíche tal. Eu tenho ingrediente suficiente para fazer esses 10 pedidos? Você poderia, por exemplo, ter montado toda essa lógica do que é que vai ter e não vai ter para a gente cobrir todos os testes possíveis daquela situação, tá? Então, esse é o propósito dos test features, é a gente ter um ambiente totalmente controlado, onde todos os dados lá já são predefinidos por a gente, e a gente já vai saber todos os casos, os testes, os casos de uso, onde a gente vai testar e validar dentro daquela lógica. O que é que a gente precisa para a gente fazer isso, tá? A ideia é que a gente crie um módulo independente, um módulo único, onde ele funciona apenas com as informações que a gente vai querer testar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero testar só o meu user module. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar o controller do user module, eu vou criar um novo módulo aqui, certo? Vou chamar ele de app module fixture. Vou registrar o meu banco de dados, passando a configuração que eu quero. Essa configuração não vai ser a oficial, tá? Vai ser a que a gente vai usar em memória. E passar as configurações que a gente vai estar usando aqui. Quando a gente for instanciar o nosso módulo, nosso teste módulo, tudo que a gente vai precisar fazer é só criar uma nova conexão e sobrescrever aquela conexão. Ou seja, a gente vai chegar aqui e vai sobrescrever a minha conexão aqui e apenas reutilizar essa conexão no meu database connection. Ou seja, esse new DB aqui, ele vem do pgman. E aqui eu só vou dizer, ó, cria uma conexão em memória, um banco em memória, e sobrescreve o meu connect do meu database por essa minha nova conexão, que vai jogar tudo para a memória. Uma vez que a gente fizer isso, pronto, está feita a nossa estrutura, a nossa organização, tá? E lembra que, como eu vou trabalhar com testes crianos, no final eu tenho que sempre deletar tudo para poder testar o que a gente está testando. Beleza, então vamos criar aqui, certo? Eu vou criar um novo end-to-end teste, e esse endpoint vai ter toda essa lógica, tá? Ou seja, eu vou criar aqui meu web fixture, e nesse meu web fixtures, tudo que eu vou ter aqui é o meu user,
e as informações que são required para o meu user model funcionar. Vou ter aqui a minha configuração do meu data source opcional. Quando eu chegar aqui e tentar rodar, vou botar aqui, ó. Aqui era como eu criaria o meu teste normal, tá? Se eu vir aqui no meu app controller, no meu teste local, ó, pode ver que aqui eu criei o meu teste módulo passando o meu app módulo aqui. E a partir do momento que eu passo aqui, eu vou ter acesso a todas as minhas rotas. Então, todas essas as minhas rotas, elas vão ter acessando diretamente o meu banco de dados, né? O meu banco de dados oficial. Então, como eu quero criar um banco de dados em memória, eu criei um novo aqui para testar só o que eu quero aqui do meu user module. Criei a minha conexão em memória e aqui eu só vou reutilizar ela, tá? Uma vez que eu faço isso, pronto. Tudo que eu preciso agora, eu vou chamar o meu seeder do mesmo jeito que eu estava chamando, só que aqui eu vou chamar em forma de código, tá? Como é que eu chamo isso? Vou chamar esse seeder em source aqui e o meu data source eu vou pegar do que foi configurado, ou seja, mesmo o data source do que foi configurado na minha aplicação. Então é assim que a gente pega o nosso token do data source que foi configurado aqui no nosso app module. E aqui eu só vou rodar o meu user seeder. E aqui eu digo, ó, roda esse seeder baseado nesse factory aqui, no meu user factory. E aqui ele já vai rodar todos os dados para mim. Então aqui eu fiz um testezinho básico, onde a gente consegue verificar, ó. Verifica se a gente salvou e se depois que salvou, ah, o número de usuários vai ser 3, porque o padrão dele é 2. Aqui ele já é um novo, tá? Então ele deletou tudo e já vai inserir o seeder novamente. Então aqui já estou verificando, ó, me dá a lista de usuários e verifica se ele é 2. Beleza, tá igual o que a gente salvou. E aqui estou só fazendo um update e verificando também se o update foi feito. Aqui só jogando um erro. Ou seja, estou lançando criando testes específicos, criando testes específicos para a gente validar o que é que está acontecendo aqui, tá? A gente vai ver aqui, ó, que a gente está rodando para esse teste e vamos ver o que é que a gente vai pegar. Passou aqui todos os erros. Esses logs aqui é porque a aplicação da gente está usando log e aqui tem erro, então ele só vai mostrar o nosso erro aqui. Mas ó, tá vendo que isso aqui é um 3, ó, eu adicionei um novo aqui, certo? Mas aqui eu estou verificando por 2. E na minha aplicação aqui, ó, esse aqui, na minha API que está rodando, ele tem 2 aqui, mas se eu adicionar aqui, por exemplo, mais um, adicionar esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Agora a minha aplicação tem 4. Por quê? Porque esse aqui está no meu banco de verdade, no meu banco local. Se eu tentar rodar aqui novamente, vai passar todos os campos, porque ele está apenas acessando o nosso banco local, tá? Está criando localmente esse camaradinha aqui para gente. Rodou, passou tudo de novo. E aqui, mais uma vez, não mexeu no meu banco de produção 4. Então é assim que a gente cria um ambiente de teste totalmente controlado, certo? Ou seja, aqui eu estou dizendo, ó, esses são os dados que eu quero pré-definidos no meu teste. E esses vão ser todos os testes que eu quero em cima desses dados. Então aqui vai sempre em cima da nossa lógica, do que a gente precisa para trabalhar com a nossa lógica